Eu sou formado em licenciatura, trabalhei no ensino formal por um tempo, mas quis experimentar o ensino não formal e acabei aqui na Caixa como educador nesses experimentos. Então, consigo falar sobre exposições, conversar sobre arte e dar oficinas de arte também. Meu nome é William, eu sou arte educador aqui na Caixa Cultural. Minha formação inicialmente é de licenciatura em teatro, mas passeio aí pelo bordado, pela performance. Então é bom estar sempre experimentando. Aqui a gente começa na maquete, que é aqui nesse hall de entrada do prédio. E eu sempre costumo conversar com as crianças e perguntar, né? Vocês se sentem convidados a entrar no prédio quando vocês vêm? Tem essa primeira imagem aqui da entrada? E a resposta geralmente é não, porque aqui é um pouco escuro e justamente porque aqui não foi feito para ser um centro cultural. Então esse prédio ele foi feito para ser a sede da Caixa Econômica. Então isso lá em 1939, no governo Vargas, esse prédio foi construído. Então ele foi construído com os ideais, as filosofias do Vargas. Então tem tudo isso dessa tradição, dessa força que a gente vê nesse mármore, nesse aço e várias referências, né? Eles chamavam essa referência arquitetônica de arquitetura eclética, que era para dizer que ele queria um pouco de cada coisa do mundo que fosse o melhor. Então ele vai tanto no material e do aço ao mármore, quanto nas referências de arte grega, a arte deco aqui nos detalhes. Só que além dessas referências do que é tradicional, do que é forte, a gente tem alguns pontos para tirar um pouco disso. Então ele queria que tivesse essa ideia de tradição, mas também queria que tivesse uma ideia de futuro. E o que era o futuro para eles lá em 39? Era essa ideia do metal e da cor. Então tudo que a gente está vendo aqui, que eu estou falando desses detalhes, a gente vai poder observar lá em cima no museu. Que aí o museu vai contar um pouco do recorte desse tempo, né, dessa história da Caixa. E a gente vai ver não só no que eu falo, mas nas salas, todos esses detalhes. Vai ter coisa para levar a gente para a tradição e vai ter coisa para levar a gente para o futuro. Porque, afinal de contas, a Caixa é o banco do povo também, né? Não adianta a gente trazer toda essa tradição e não deixar que as pessoas sejam convidadas a entrarem e fazerem suas contas aqui. Esse vitral ele foi construído junto com esse prédio. O que acontece? Aqui atrás vocês vão ver umas fotografias de uma igreja, que era uma igreja que ficava aqui nesse espaço. O que acontece é que antes dos anos 50 a gente não tinha muito essa ideia de defesa do patrimônio como a gente tem hoje. Então, se tivesse um prédio atrapalhando alguma coisa, ele certamente seria destruído, independente de sua história, né? Claro que tinha algumas exceções, mas essa igreja não foi uma dessas exceções. O que acontece? Lá no começo do século XX, estavam começando a construir a Catedral da Sé, que era para ser esse marco gótico aqui no Marco Zero de São Paulo. E essa igreja pequenininha estava quase em frente, meio que atrapalhando essa visão da igreja, né? Porque era uma igreja em frente à outra. Então demoliram essa igreja somente por esse motivo. E aí esse terreno ficou um tempo vazio e a Caixa posteriormente comprou e construiu esse prédio. Então, para homenagear essa igreja que ficava aqui, foi construído esse vitral mais ou menos onde era o altar dessa igreja. Então ele é em homenagem à igreja. Só que a gente sabe que em igreja o vitral é com valores religiosos, né? Como a Caixa é um banco do Estado e o Estado é laico, a gente tem esse vitral que é para homenagear os trabalhadores paulistas. Só que a pessoa que fez, o Henrique Zucca, era um homem italiano. Então a gente vai ver algumas referências italianas também nesse quadro. Tanto a feição das pessoas, quanto o Monte Vesúvio lá em cima. Então a gente tem uma ideia de tentar homenagear o povo paulista, o povo brasileiro, só que tem algumas referências também à imigração italiana e à própria assinatura do artista, que é o vulcão. A gente já está dentro do museu, que é fixo mesmo. Então essa exposição muda uma coisa ou outra, mas dificilmente muda muito. Alguns avisos só, esse é um museu de memorabilia, então a gente não pode tocar nem nas paredes, que por exemplo essa é de gesso, então se a gente encostar a gente pode se machucar, e nem no mobiliário.
mas a gente pode ir conversando sobre outras coisas. A gente começa o museu, abre o museu com essas imagens do Centro Histórico de São Paulo. E aí eu gosto de falar um pouco desse triângulo histórico aqui, que a gente vai ver esse mapa do triângulo e não imagina que por 300 anos, mais ou menos, a cidade de São Paulo foi isso daqui. Então hoje é difícil da gente imaginar com essa São Paulo caótica, gigante, que ela foi esse daqui, né? Essa semente. Só que essa São Paulo é a São Paulo dos jesuítas, é a São Paulo dos portugueses. Antes dessa São Paulo já existia uma São Paulo, que era a São Paulo dos indígenas. Então esse terreno que está aqui é um terreno alto, né, o do centro histórico, que já era um terreno sagrado para os povos indígenas e era um terreno de luta mesmo de povos indígenas que ficavam na região. Então, além de ser alto, tinham 2 rios que circulavam aqui esse terreno, que era o rio Tamandatei e o rio Anhangabaú. Então, por isso que os portugueses vieram e ocuparam justamente esse espaço. Só que é importante da gente saber que antes deles, a gente tem nossos povos indígenas, que inclusive o rio Anhangá era sagrado para eles. E se a gente for procurar no Google o significado de Anhangá, a gente vai achar 2 tipos de artigos. Alguns que falam que o Anhangá era uma entidade que protegia os rios, que não deixava que a gente caçasse mais do que deveria, e outros demonizando a entidade. Então, pode ser que esses 2 discursos ainda estejam aí até hoje, né? Do que é o discurso colonizador e o do colonizado. Então, mas é só para a gente saber um pouco de onde a gente partiu. A gente parte do triângulo histórico da São Paulo indígena para São Paulo dos jesuítas e agora a gente vai para São Paulo das instituições. Aqui a gente vai ter um pouco do resumão da história da Caixa através de alguns rostos. Depois a gente vai entrar sala por sala em histórias específicas. Mas aqui a gente começa com Dom Pedro II, que a gente sabe que é uma figura controversa, que por mais que tivesse o poder centralizado ali de imperador, tinha ideias que a gente pode considerar, assim, de longe, progressistas. Ele, numa viagem para a Europa, ele conheceu esse conceito que eram as caixas econômicas. Então é um conceito europeu de bancos que teriam taxas de juros menores para pessoas mais pobres. Porque antigamente quem guardava dinheiro em banco era pessoas mais ricas, então pessoas mais pobres era dentro do colchão, dentro da parede, era isso. Então ele trouxe esse conceito para o Brasil, só que o Brasil tinha acabado de sair de uma guerra, a Guerra do Paraguai. Então como você vai abrir outro banco estatal, que já tinha um Banco do Brasil, sendo que você acabou de sair de uma guerra? Não abre, né? Aí que entra o Barão de Itapetininga. O Barão de Itapetininga era uma pessoa muito rica da época, não sei se vocês conhecem o Viaduto do Chá. O Viaduto do Chá era uma plantação de chá das Índias. Quem era o dono? O Barão de Itapetininga. Então ele emprestou 25 contos de réis para o Império para abrir um banco. Imagina, você é tão rico, você vai emprestar dinheiro para o Império. Ele emprestou 25 contos de réis, que a gente pode entender aí uns 3 milhões de reais, e foi aberta a primeira agência aqui em São Paulo, dentro do pátio do colégio. Então o pátio do colégio é um marco, que a gente acabou de falar, né, da história, que é o primeiro prédio de São Paulo, mas é um prédio que está ali de uma história de colonização, né, dos povos indígenas que foram subjugados ali junto com a construção dele. E após a expulsão dos jesuítas, o pátio do colégio virou meio que uma repartição ali pública, né, com alguns escritórios. E a primeira agência da Caixa ficou lá. O Getúlio Vargas querer criar a Caixa, criar não, né? Crescer a ideia de Caixa junto com as filosofias dele. Então esse prédio foi construído justamente para fortalecer a Caixa e fortalecer o governo dele também. Esse prédio, ele foi sede da Caixa, né? Funcionou como a sede paulista de 1939 até 1970, que até então as presidências da Caixa eram por estado. Então tinha presidente paulista, mineiro, carioca e aí vai. Em 70, esse espaço aqui do Centro Histórico começou a perder poder político mesmo, econômico. Então os bancos que estavam aqui começaram a ir para a Paulista.
Então, por isso que a gente vê muito centro cultural aqui hoje. Porque os prédios que eram todas as sedes dos bancos e das empresas começaram a migrar para outros lugares. Então, esse prédio não foi diferente. Ele deixou de ter a presidência aqui, foi a presidência só lá para Brasília, e a sede ficou meio que sem uso. Então, a agência continuou em uso, que foi lá na lateral aqui, só que esse lado que a gente está agora, do cultural, ficou sem uso por uns 15 anos. Então, imagina, muita coisa se perdendo. E aí que entra o Neuter e o Humberto, que são dois homens do marketing da Caixa, que foram convidados a fazer essa rememoração desse prédio e construir o museu. Então, por conta desses dois bonitinhos, podemos estar aqui e conhecer a história da Caixa. Eu falei um pouco anteriormente de como tudo foi pensado nos mínimos detalhes, né? Nessas filosofias, em como esses materiais significam algo. E a sala, as salas, né? Vão ser ditadas de sua importância através da altura da madeira aqui em cima. Então, naturalmente, essa sala era a sala com a madeira mais alta, que era a sala do presidente. Esse formato octogonal, ele faz com que a nossa voz viaje na sala de uma forma que eu posso estar falando baixo e você que está aí do outro lado da sala vai me escutar. Que é uma forma do presidente demonstrar poder até nisso, né? Ele não precisa levantar a voz para ser escutado. Essa é uma sala privativa do presidente. Tiveram diversos livros de comemoração de anos da Caixa, 25 anos, 50 anos, 75 anos, com fotos do prédio inteiro. Essa era a única sala que não tem nenhuma foto histórica, porque era só o presidente realmente que podia entrar aqui. Hoje a gente pode entrar, né, conhecer um pouquinho da intimidade dos presidentes. Aqui a gente tem, primeiro, essas máquinas, que aí dentro dessa filosofia do Getúlio Vargas também tinha a ideia da mecanização da Caixa. Então, hoje a gente vê esses objetos e pode achar eles datados, né, objetos de museu, mas na época todos eles eram o melhor que tinha de tecnologia. Então, essa ideia do que melhor devia estar aqui dentro. Então, a gente vai ver nas legendas máquinas da Alemanha, dos Estados Unidos, da Suécia. Aqui a gente vai ter agora algumas salas cenográficas. A que a gente passou agora da presidência e a última são as que estão mais dentro do seu uso original. As que a gente vai ver agora são mais voltadas para a gente entender momentos específicos. Aqui, por exemplo, é uma agência de época. Então, lembra que eu falei que as agências eram menores? Só tinham 5 funcionários, então era um zelador, segurança, um caixa, um gerente e ali a pessoa do datilógrafo. Aqui a gente tem uma peça que foi feita somente para a inauguração da Caixa, que é a peça Comando, que na inauguração lá em 1939 estavam o presidente do Brasil e o presidente da Caixa aqui. Então é como se fosse um púlpito mesmo, né? Eles falaram aqui atrás, a história da Caixa, vai construir, vai dar muito dinheiro, você vai poder guardar. 40 minutos passaram falando lá. Depois dessa fala, tinha aqui uma alavanca em formato de moeda, que foi acionada e os portões que estavam no alto desceram para o subsolo. Então imagine isso lá em 1939, como não foi a tecnologia, né? Aqui a gente pode ver um molde do portão e é uma maquete. E aqui uma foto. Então se vocês forem, na hora que vocês forem embora e descerem lá, vocês vão ver que tem um filete dourado no chão, é esse portão que está lá ainda. Aqui a gente tem os poupançudos, que é uma coisa que é memória afetiva de muita gente, né? Muitas casas do Brasil tiveram esses cofrinhos, mas pouca gente sabe que eles fazem parte de um programa, né, de incentivo à poupança. Então todos esses cofres foram feitos para incentivar a poupança mesmo. Aqui a gente tem algumas informações diferentes, essa sala da poupança. Primeiro a gente vai ter um pouquinho da história do dinheiro, desde o sal aqui, então a gente chama salário, que vem de sal, porque antigamente não tinha geladeira, e o sal era usado para manter os alimentos sem estragar, né? Só que a gente tem também os búzios,
que eram usadas antes do sal como moeda de troca também. Aqui vai contar um pouquinho dessa história, desde o escambo, né, o surgimento das moedas até o nosso dinheiro imaginário lá no celular. Anos atrás, o Brasil ainda era um país escravagista. E a Caixa dava oportunidade para que essas pessoas guardassem o dinheiro aqui e posteriormente comprassem sua alforria, sua liberdade. Só que olha aqui, senhor está arriscado. Então ele não poderia abrir essa conta se ele não tivesse autorização do dono dele. E também do juízo de órfãos, que era quem cuidava das pessoas escravizadas na época. Então, de novo, a gente precisa saber de tudo isso que está documentado para que não retorne. Aqui a gente tem a sala dos cofres, tem algumas informações diferentes também nas fotografias. A gente tem aqui a fotografia da igreja que a gente conversou anteriormente, que ficava nesse espaço. Tem a fotografia desse prédio que era a sede antes desse prédio, aqui na rua lateral, que foi demolido também. E aqui a gente tem uma foto de 1940 desse prédio. A gente conversou muito na entrada do prédio sobre essa força, essa tradição desse prédio, como ele era para também ser um marco aqui no centro histórico. Só que hoje em dia, por mais que ele tenha essa ideia de imponência, ele pode até sumir um pouquinho nas árvores, né? Olha como era em 1940. O prédio era maior, inclusive, que a própria catedral, que a catedral estava construída só pela metade. Então, foi um marco no centro histórico. Aqui a gente tem também um objeto mediativo. Quem tiver curiosidade, é um cofre que foi feito para parecer um armário. E quando a gente recebe criança, adolescente aqui, a gente deixa eles um tempinho para ver quem consegue achar no tato a abertura do cofre. Que aí eu já vou mostrar para vocês aí o spoiler. As chaves vinham aqui e ele abria todinho daqui para cá. Aqui é a sala do penhor. Quando a Caixa foi inaugurada, o nome completo da Caixa era Caixa Econômica e Monte do Socorro. Os Montes do Socorro eram essas instituições de penhor. Então, você poderia pegar uma coisa sua de valor, ir lá na Caixa, ou aqui na Caixa, e ser medido de diversos tamanhos, né? Tanto tamanho, peso, tanto que aqui, ó, a gente tem as balanças de precisão, né? Essa verde, por exemplo, é só de diamante. Então, tudo milimetricamente pesado para a Caixa te emprestar o dinheiro em retorno do seu objeto que ficaria ali retido.